Você jogou com o Euler? Contra. Contra só, né? Quem corria mais, você ou o Euler? E ele corria muito mais. Mas não adiantava, quem corre mais é bola. A bola corre mais, né, maestro? Tem quem corre e tem quem pensa. Né, Pet? Não, era muito bom jogador, eu gostava Muito muito. bom Era jogador. muito perigoso, contra-ataque fulminante. Muito bom jogador mesmo. Olha, vamos ver se nas prováveis escalações de Inter e Flamengo para o jogo de amanhã tem um filho do vento. Vou começar com o Inter. E a gente vai comparar também como o Inter mudou em relação ao time que no primeiro turno encarou o Flamengo. No primeiro turno, o Inter tinha Danilo Fernandes no gol. Agora quem está jogando é Marcelo Lomba, porque Danilo está machucado. E Marcelo tá naquela fase que ele estava no Bahia. É isso aí. Voltou àquela fase que ele estava no Bahia. O Inter é outro time. O Fabiano era o lateral direito, o Zeca estava no banco, agora o Zeca é o titular. O resto da defesa é a mesma coisa, Moledo, Vitor Cuesta e Iago. O Inter jogou naquele jogo com o Rodrigo Dourado e Gabriel Dias. O Edenilson estava no departamento médico, agora ele está jogando e está jogando muito bem. Potker, D'Alessandro, que agora está no banco, e Patrick. Quem é que está jogando no lugar do D'Alessandro agora? Nico Lopes, que ficou no banco contra o Flamengo no primeiro turno. E no comando de ataque, Damião jogou. O Alves nem tinha chegado ainda e agora quem está jogando ali é o Alves. Então o Internacional mudou algumas peças em relação ao time do primeiro turno. E tá jogando mais também, ele deu uma guinada, né? Depois desse 2-0 jogo, dá uma olhada na guinada que o Inter deu, porque ninguém via, àquela altura do campeonato, o Internacional como candidato ao título. O Inter tinha naquela época 4 jogos, 4 pontos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Ele era o 13º. Só pelas peças é o Internacional, né? Eu acho que esse campinho, com as alterações e esses números, mostram que é um outro time em relação àquele que veio ao Maracanã e perdeu de 2. Não, eu lembro muito bem, a gente recebeu uma visita aqui do Odair, né? E estava falando aí, o jogo era difícil. Mas estava dizendo, não, preciso usar o torcida do Flamengo contra o Flamengo. A torcida vai se incomodar, se aguentar, não tomar o gol, mas tomou o gol. O Paquetá fez o gol de falta, depois a bola desviou, aí tinha tomado o gol e não conseguiu usar isso pressão contra o Flamengo. Mas era esse time que era totalmente preocupante no início da temporada. E depois na quinta rodada enfrentou um Grenal, bota 2 ônibus na frente. Estava sendo muito ameaçado e a partir daí só elogios. Elogios para o time do Inter e para o Odair. E é o Nico Lopes, cara, que era reserva e finalmente o jogador é aquilo que a gente esperava dele quando o Inter anunciou Mas não o só Uruguai. ele, né? Muitos engrenaram. Patrick subiu de produção, Muitos. Dourado subiu de produção. Dourado subiu muito de produção. Dourado Voltou a jogar subiu o de que produção. jogou no- O William quando apareceu. Potker voltou a jogar a bola que estava jogando na Ponte Preta. Zaga subiu Zeca muito. recuperou, né? Zeca Acabou recuperou. de chegar na época. acabado de chegar. essa semana, Isso, quando a gente estava lá. É um time que sabe o que faz em campo. E a zaga muito- subiu muito na produção. Moledo muito e o... Moledo e o Cuesta e o Iago próprio que tá mostrando um bom futebol. Sim, sim. Eu acho que a questão é principalmente da manutenção do treinador, do conhecimento das peças que chegaram, das peças que estavam machucadas, que foi o caso do Dourado, fez com que ele encontrasse, primeiramente, o sistema defensivo, né? São 7 jogos hoje que não toma gol. E isso tem uma importância muito grande. Quando você está nessa dificuldade, vou dar um exemplo agora, Vasco e Botafogo estão em dificuldade, né? Primeira coisa que o Zé tem que fazer no Botafogo, né, e o Alberto Valentim no Vasco, olha o sistema defensivo. Vamos segurar o sistema defensivo. Porque na atual situação, se você for jogar aberto contra qualquer equipe, você vai correr um risco muito grande. Ajusta o sistema defensivo. Depois você vai encontrar as peças para que você possa, de repente, fazer alguma coisa na parte ofensiva. É difícil, é difícil. Mas esse é o caminho para você sair da dificuldade. E acho que foi isso exatamente que aconteceu com o Odair. E o que fez agora o Vitória? Para vocês O Carpegiani. Então o Vitória tomava 4-3, 4-4, igual agora que está tomando o Vasco, o Botafogo, né? Fechou a casa, 1-0. Meio gol. Conseguiu 6 pontos em casa fundamentais para agora respirar no campeonato.
Porque na fase mais difícil, né? Exatamente. Você tem que procurar fazer o mais simples e diminuir o dano. Eu falo sempre isso, que foi uma palavra que eu aprendi lá na Itália na época que eu jogava. No dia que estiver ruim, vamos diminuir o dano. Estancar sangramento. Que é para ver se a gente consegue, né, fazer alguma coisa depois. Né? Porque a situação, né, desses clubes são assim. E o Inter passou por esse momento. É lógico que a vitória no derby, né, no clássico, no Grenal, deu um up muito grande, sobretudo na questão moral. Às vezes o trabalho já está encaminhado, e você mas precisava falta aquele daquilo resultado. ali para dar a subida. Acho que é mérito produção. de quem avalia o trabalho do Internacional de não ter sucumbido à pressão, que foi grande. Que não é fácil, né? Aquele empate, quando terminar o campeonato, eu não sei qual vai ser a posição do Inter, mas ela vai ser bem melhor do que aquela que a gente projetava no começo da temporada. Certamente vão olhar para aquele empate contra o Grêmio, quando o Renato disse que o Inter era time pequeno e que jogou como um time de segunda divisão, e vão dizer que esse resultado foi fundamental para a boa campanha que o Inter fará nesse ano, porque ali manteve a comissão técnica e a guinada aconteceu como a gente mostrou para vocês. E outra coisa, André, só para... Você tem um jogador como o De Alessandro, que é um símbolo, né, do Internacional, que já está lá, acho que ele fez 10 anos de clube, aceitar o banco de reservas. E você vê a participação dele no banco de reservas durante o jogo, né? Quer dizer, o ambiente está bom. E ele entra numa super boa vontade para jogar 15 minutos, isso 20 é fundamental, minutos. porque ele serve de exemplo para, de repente, se tirar um e botar outro, o cara, se o D'Alessandro não está reclamando, não sou eu que vou reclamar. E o Nico tem saído numa boa também, ele sai para entrar o D'Alessandro. Isso é a demonstração que o ambiente está bom, está harmonioso, entendeu? Porque às vezes um cara como ele não... tá bom, eu vou esperar a minha vez, não vou querer ficar no banco. Isso aí dá uma ajuda muito grande para o cara vai trabalhar com prazer. Você percebe no desempenho do time. Já vimos as mudanças no Inter e as mudanças no Flamengo. O Flamengo entrava em campo naquela época já como candidato ao título. Diego Alves segue, Rodinei segue. Não vai jogar esse jogo, né? Léo Duarte segue. O Hever jogou aquela partida, não jogará essa. O Rodolfo joga no lugar dele porque o Flamengo não topou pagar 1 milhão pro Hever entrar em campo. É meio... Já falamos sobre ela. E René na lateral esquerda. Aí no meio campo, Cuéllar e Paquetá. O Paquetá está convocado para a seleção brasileira, o Cuéllar está convocado para a seleção colombiana, são 2 desfalques. O Ilharão joga e o Pires da Mota, que nem estava no elenco naquela época, atua pelo meio campo do Flamengo. Jogaram Geovânio, que hoje está sem espaço, Everton Ribeiro e Vinícius Júnior. O Diego estava machucado. E o Vinícius Júnior, hoje atleta do Real Madrid. Atuará, provavelmente amanhã, o Malus Moreno de um lado, o Vitinho de outro e o Everton centralizado, porque o Diego não joga. E o Henrique Dourado entrou em campo naquele duelo. Não sabemos se ele vai ser mantido ou não para esse jogo de amanhã em Porto Alegre. O Guerreiro entrou, inclusive, no jogo da ida, hoje não faz mais parte. O Flamengo venceu aquele jogo. E vamos dar uma olhada do que era o Flamengo no primeiro turno e do que vem sendo o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Ele tinha, à época, 4 jogos, 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, aproveitamento de 83%. Do centroavante, né? Quer dizer, a questão do centroavante, que nenhum deles correspondeu à expectativa, a saída do Guerreiro. Eu acho que piorou mais ainda, porque... E o estilo de jogo que o Flamengo executa e vem executando há muitos anos, a participação do Dourado ela termina sendo limitada também. Né? É lógico que alguns jogadores caíram um pouco de produção nesse pós-Copa do Mundo, que é uma coisa também que não dá pra gente entender, né? Quando os caras passaram 1 mês, né, praticamente treinando, fazendo a tal da intertemporada para que se aprimorasse fisicamente. Acho que tem um erro, muitas vezes, de avaliação por parte do Barbieri, talvez pela inexperiência. Por exemplo, ele colocou o Vitinho de centroavante no jogo contra o Cruzeiro, lá em Minas, com uma experiência totalmente nova. Né? Quando ele poderia ter usado o centroavante, não importa quem fosse, centroavante de ofício, e deixado o Vitinho na posição. Quando você tem um jogo dentro de casa, teoricamente, contra um adversário mais fraco, para dar moral para o cara que acabou de chegar, a gente viu que o Vitinho ficou de fora. Né? Quer dizer, esse tipo de avaliação é que eu vejo ainda que tem um pouco de inexperiência
né, essa avaliação ela precisa ser feita de uma forma um pouco mais profunda, não somente pela questão técnica, pela questão até mesmo de você dar confiança, dar moral para o jogador. Esse é um problema. Os dois laterais já não conseguem mais, como estiveram até nessa fase ainda, não são, mas estavam atuando dentro do equilíbrio, onde um ia e o outro ficava. O Flamengo tomava poucos contra-ataques nesse período. Hoje você vê uma equipe que quer jogar de igual para igual com o adversário sem ter essa condição. Existem muitos contra-ataques ali atrás, né? É lógico que você fica... Everton Ribeiro, nesse jogo, foi mais ou menos. Talvez tenha sido um dos melhores. Mas ele hoje está melhor do que ele estava nessa época. Hoje talvez seja o jogador principal na armação. O Paquetá, que estava bem nesse período, hoje já não está mais. Ele não vai jogar esse jogo. Você vai ter 2 cabeças de área nesse jogo, que é o Pires da Mota e o Cuejá, porque ele deve estar preocupado exatamente do fato do Inter jogar dentro de casa. O Cuejá não vai jogar. Ele vai ter o Pires e o Ilharão nessa provavelmente função. Villarreal, né? Anunciado? Provavelmente, não. Provavelmente. Essa que a gente está projetando, Agora, né? muitos flamenguistas, eu vejo, amigos flamenguistas, rede social, reclamando da questão que o Flamengo girou pouco o elenco, enquanto outros times com um calendário apertado giraram melhor o elenco. E esses torcedores acham que fisicamente o time do Flamengo está sentindo o peso agora. Também, mas acho que isso foi em função aquela história de você ganhar as 3 competições, Dori, acontece uma em cada 15 anos. Mesmo que você tenha um elenco... Tem alguém que ganhou 3 competições? O Cruzeiro ganhou, foi a última vez. Mas estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Estadual mas não ganhou conta, 3. porque jogar antes. Essa Libertadores, Copa, o Campeonato... Eu acho que dá pra gente contar, 2, Pet, sabe por quê? Porque tem existe um 15, 20 desgaste. anos, né? Porque existe um desgaste muito grande mesmo durante a competição e você está no início do ano. É muito complicado. Mas é complicado demais. Então, essa ideia de você jogar, essa que eu falo da questão das avaliações, entendeu? Foram jogos, por exemplo, o Flamengo foi jogar com o Truller e com o Léo Duarte quando você já tinha o Rodolfo recuperado. Por mais que os 2 meninos sejam bons jogadores, é um risco que você vai correr. O ataque adversário, você olha lá quem está ali, Léo Duarte e Truller. Você vai o Rodolfo. Opa, você vai pensar 2 vezes em certas coisas, entendeu? Esse tipo de avaliação é que eu acho que ainda não me convenceu. E ainda tem Juan. Por que os dois num momento como esse? O Juan está assim, mas o Juan, em certos momentos, se você fizer o sistema defensivo, não melhorou experiência, muito. Exatamente. E o Juan, até bem pouco tempo, estava como titular. Esse tipo de avaliação é que não me convenceu ainda o porquê de alguns jogadores, entendeu? Privar, por exemplo, o Lincoln. É da casa, conhece, sabe? Aí o garoto entra 10 minutos. Não vai. Já que os outros não estão dando certo, dá uma oportunidade para ele começar. Para ele tentar, pelo menos... Vou te dar um outro exemplo da questão da avaliação. Você joga contra o Cruzeiro dentro de casa, com 50 mil pessoas, aquela pressão toda. A escolha foi pelo Jean Lucas, né? É um jogador que tem um garoto, mas que tem uma margem de melhoramento muito grande. A gente já viu isso em outras... Esse jogo desse porte, você tem que colocar um cara que suporte vaia. Pode ser o Arão, pode ser qualquer outro, mas que suporte a pressão do jogo. O que aconteceu com o menino? A primeira bola ele foi dominar, ela passou embaixo do pé. Segundo, ele foi dominar, ela passou por cima. Terceiro, ele errou um passe. Você perdeu o jogador. Porque não tem ainda a experiência, não tem a bagagem para encarar um jogo como... É por isso que eu falo das avaliações, entendeu? As avaliações, muitas vezes, na escalação, nas trocas, elas estão sendo feitas e eu não sei qual é o critério. E olha que eu vi jogo pra caramba do Flamengo. Fiz jogo pra caramba do Flamengo. Eu quero entender quais são os critérios que são usados para isso, entendeu? Tem um bom elenco? Tem um bom elenco. Mas se você não tiver esse elenco entrosado, se você não souber, até a história de você remanejar um pouco dali, o Rodinei jogou praticamente todos os jogos. É um jogador que joga em cima da questão física. Quando ele baixou a questão física dele, o que aconteceu? Ele errou tudo. Então você deixa parar. Você falou dos contragolpes que o Flamengo está sofrendo muitas vezes. Sobretudo por quê? Porque aquele lado ali já não está mais coberto. Porque o René vai menos, ou quase não vai. Por que o René melhorou um pouquinho nas últimas agora? Quando ele botou o Vitinho e encostou o Diego ali. Você viu 2, 3 triangulações, que eram uma virtude do time. Tinha sempre 3 jogadores. Um que estava com a bola,
e 2 opções de passe. Hoje, muitas vezes, você vê uma virada de jogo pro Rodinei, ele domina a bola e você não tem ninguém encostado para ele. Não é um jogador que vai balançar. A característica do time do Flamengo é sempre partir para dentro. Não é um time de controlar, de esperar. Dificilmente. É o desgaste físico. Fora de casa você vai até conseguir fazer isso. Mas dentro de casa... Não segura, né? Não tem. Isso é um jogo